Olá, tudo bem? Vamos falar hoje de prisões cautelares, sobretudo com foco na prova da OAB. Tenho recebido muitos questionamentos sobre esse tipo de prisão e é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Prisão em flagrante e prisão preventiva. Mas antes, eu vou te pedir que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que postarmos. E se você gostou desse conteúdo, indique para os seus colegas que vão tentar a prova da OAB, indique para os seus estagiários, para os seus colegas advogados que estão iniciando a trajetória na advocacia criminal. Pois muito bem, o que nós temos que entender? Nós estamos falando de prisão em flagrante e prisão preventiva. Ambas ocorrem antes que o réu tenha contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Porque aí nós estaríamos falando de prisão-pena, não é o caso. Falamos aqui de prisão cautelar, aquela prisão que ocorre antes de uma sentença condenatória transitada em julgado. Em razão disso, essas duas modalidades de prisão têm muitas formalidades exigidas na lei. E se essas formalidades não forem obedecidas, certamente nós estaremos diante de uma prisão ilegal. Então aí eu começo já com uma dica para vocês. Se a prisão é ilegal, o juiz deve relaxar. Relaxa-se toda prisão ilegal. Isso por previsão expressa da Constituição Federal, está lá no artigo 5º, inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E o que é uma prisão ilegal, professor? É aquela prisão feita em desconformidade com o que a lei estabelece. Ilegal, contra a lei. A lei estabeleceu algumas formalidades, não foram obedecidas, a prisão, portanto, tornou-se ilegal. E aí, perceba, relaxa-se prisão em flagrante, porque é ilegal, mas relaxa-se também prisão preventiva, porque é ilegal. Exemplo, uma prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz é uma prisão ilegal. A lei não admite que o juiz decrete de ofício uma prisão preventiva. Em o fazendo, ela será relaxada, provavelmente pelo tribunal em sede de habeas corpus. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, quando eu falo de relaxamento de prisão, não é só flagrante. Tudo bem, tem o relaxamento de flagrante, mas tem também o relaxamento de prisão preventiva. Focando agora na revogação, eu revogo a prisão que é desnecessária. Essa prisão, quando foi decretada, era legal e necessária. No decorrer do tempo, por algum motivo, ela tornou-se desnecessária, portanto, será revogada. Em resumo, eu revogo uma prisão desnecessária, eu relaxo uma prisão ilegal. Um exemplo de revogação seria: o juiz decretou a prisão preventiva do réu por conveniência da instrução processual, porque havia receios de que ele pudesse ameaçar testemunhas. No entanto, as testemunhas foram ouvidas, a parte de instrução do processo já se encerrou. Se esse era o único motivo pelo qual ele ficava preso, não há por que deixá-lo preso. Se já ouviram as testemunhas, então, nesse caso, nós vamos revogar essa prisão preventiva. Repetindo, revoga-se uma prisão desnecessária, relaxa-se uma prisão ilegal. Voltando agora para a especificidade do flagrante, quero chamar a atenção de vocês o seguinte: normalmente essas questões, essas matérias relacionadas a essas duas modalidades de prisão, elas vêm muito nas questões abertas. Então você leu a questão, falou alguma coisa de flagrante, você quer estudar o flagrante ali naquele momento, pega o seu vadimeco, vá no índice e olhe, prisão em flagrante. Ele vai te jogar no artigo 301, 302 e seguintes. No 302, vai estabelecer quais as condições que configuram flagrante. Por exemplo, no 302, vai estabelecer que quando a pessoa é presa praticando o crime, está em flagrante. Quando ela é presa logo depois de praticar o crime, está em flagrante. Quando ela é presa durante uma perseguição, cuidado com isso. Como assim durante uma perseguição? Imagine, o crime aconteceu, a polícia chega no local, alguém diz: a pessoa saiu por aqui. A polícia vai atrás e inicia-se ali uma perseguição.
Se essa perseguição durar 3, 4, 5 dias, o dia que a pessoa for presa é prisão em flagrante. Por quê? Porque ele foi preso durante uma perseguição. E percebam que a palavra durante nos denota a ideia de ininterrupção. Essa perseguição não foi interrompida. Ela começou e acabou o dia que a pessoa foi presa. Nós já vimos noticiado na internet, na televisão várias vezes, pessoas que são perseguidas pela polícia durante dias e dias. Quando é presa, é flagrante. Esse inciso do 302 joga por terra a ideia que muitas pessoas pensam que o flagrante é quando a prisão é feita em 24 horas. Passou de 24 horas, não é mais flagrante. Isso não existe. Isso não é verdade, tá? Cuidado na sua prova. Não confie tanto assim na sua memória. Pegue o artigo 302. Ah, professor, eu não vou lembrar o artigo. Vá no índice. Prisão em flagrante. No índice vai falar que é o 302. Estava cometendo crime? É flagrante. Tinha acabado de cometer? É flagrante. Foi preso durante uma perseguição? É flagrante. A última hipótese de flagrante é o flagrante presumido. E o que é o flagrante presumido? É aquele em que a polícia não está perseguindo ninguém, mas ela encontra a pessoa na rua. Na linguagem policial, disse que foi abordado um cidadão em atitude suspeita. Sabe aquela situação do tipo, o cidadão está parado no semáforo com a moto, a viatura vem para próximo dele, ele arranca a moto? Alguma coisa tem. A polícia então aborda esse cidadão e descobre no bolso dele 3 celulares. A polícia faz contato com a central, abordamos um cidadão aqui nas imediações da rua tal, do bairro tal, foi encontrado no bolso dele 3 celulares. Aí a central lá de monitoramento da polícia fala, nós recebemos uma reclamação de um assalto praticado no outro bairro onde foram subtraídos 3 celulares. Pronto. A pessoa foi presa em flagrante porque foi encontrado com armas, objetos ou instrumentos do crime. Foi preso logo após. Tá? Denota também uma ideia de tempo próximo. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Por várias vezes, a OAB trouxe questões de uma pessoa que tinha sido presa, a vítima reconheceu como sendo autor do delito. Mas percebam, ele não foi perseguido, não foi preso logo após, não foi preso durante uma perseguição, não estava praticando crime e não foi encontrado com armas ou objetos. Ou seja, não é flagrante, flagrante legal, nós vamos relaxar esse flagrante. Além do artigo 302, chamo a atenção de vocês também para os artigos 304, 305 e 306. Situações que tornam o flagrante ilegal, mas não porque não é flagrante. Materialmente falando, é flagrante, mas formalmente o flagrante ficou errado. Na hora de ouvir as pessoas, ouvir o primeiro réu para depois ouvir as testemunhas, está errado. O artigo 304 fala que no flagrante houve o condutor, as testemunhas, depois o conduzido. Se inverter, nulidade do flagrante por ilegalidade. Ilegalidade formal. Tinha uma forma correta de fazer, não foi obedecida. Dar ao cidadão a possibilidade de avisar a família, de informar a família que ele foi preso, dele conhecer quem é a pessoa responsável pela sua prisão. Não foi facultado a ele essas garantias, ilegalidade da prisão em flagrante. Logicamente, lá na audiência de custódia, o juiz poderá reconhecer essas ilegalidades e anular a prisão em flagrante. Sobre prisão preventiva, o que eu chamo a atenção de vocês? A legitimidade para pedir e para decretar. Quem é legítimo para pedir prisão preventiva? Primeiro, o Ministério Público. Depois, o querelante. Depois, o assistente de acusação. O delegado representa pela prisão. Delegado não peticiona, porque ele não é parte no processo. Só pode peticionar quem é parte. Então, o delegado representa. Quem decide? O juiz. Mas percebam, há muito tempo que a legislação foi alterada e nós não temos mais a possibilidade de o juiz decretar prisão de ofício. Juiz não decreta prisão de ofício. Tá? O que é decretar de ofício? Decretar prisão sem que ninguém tenha pedido. É, portanto, uma prisão ilegal. Se foi decretada sem que ninguém tenha pedido,
é uma prisão ilegal. E daí uma observação. Se o promotor pediu e o juiz decretou, beleza, cabe ao advogado pedir a revogação. Se o promotor, o delegado representou, o promotor manifestou e o juiz decretou, cabe ao advogado pedir revogação. Agora, o que não pode é o juiz decretar de ofício, sem que ninguém tenha pedido. Aí não é revogação. Aí é relaxamento da prisão preventiva por ilegalidade. Outro detalhe extremamente importante, isso que eu acabei de falar, está no artigo 311. O artigo 312 vai trazer as condições fáticas que justificam a prisão. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, naqueles casos em que há risco de fuga. E aqui um detalhe, desde o advento do pacote anticrimes, Lei 13.964 de 2019, entrou em vigência 24 de janeiro de 2020, que nesse artigo 312 passou-se a acrescentar a terminologia perigo de liberdade. O que a doutrina já vinha falando há muito tempo com a terminologia em latim, periculum libertate. O que significa dizer isso? A prisão preventiva somente poderá ser decretada quando houver demonstração de que a liberdade do cidadão é um perigo para a sociedade. Sem essa demonstração, não há possibilidade de decretar a prisão preventiva. E se for decretada, caberá pedido de revogação, demonstrando que não há prova de que a liberdade dele é um perigo para a sociedade. Outro detalhe importante, qualquer prisão preventiva pode ser revogada quando não houver mais necessidade ou substituída por uma medida cautelar diversa. De repente, a medida cautelar é suficiente para evitar os problemas que nós queríamos evitar com a prisão. Exemplo, o réu está preso porque o juiz teme que ele possa fugir. O promotor pediu, o juiz decretou. Então, nós podemos colocá-lo em prisão domiciliar e monitorá-lo através de uma tornozeleira eletrônica. Nós estamos falando do artigo 319, inciso 9. Percebam, ele não precisa ficar preso. Se o problema é fuga, coloque uma tornozeleira eletrônica nele. Está resolvido o problema. Essas medidas cautelares diversas estão no artigo 319. Por fim, uma das possibilidades de prisão preventiva mais cobradas da OAB, artigo 313, inciso 3º, prisão preventiva para garantir o cumprimento de medida protetiva. Percebam, foi aplicada uma medida protetiva para proteger a mulher e o cidadão não poderia dela se aproximar. Ele desobedeceu e aproximou, prisão preventiva nele. Percebam, nesse caso, eu não vou nem discutir o artigo 312, basta provar que ele descumpriu uma medida protetiva. Beleza? Fique atento, dê uma lida nesses artigos, com certeza irá ajudar muito você a compreender sobre essas prisões na sua prova da OAB. Um grande abraço e a gente se vê por aí.